Olá, muito bom dia. Com a graça de Deus, estamos vivendo mais um dia. Louvado seja o nosso Deus por podermos viver esse dia, por podermos também olhar ao nosso redor e perceber tantas bênçãos que Ele nos dá por sua bondade, misericórdia e amor. E hoje eu quero compartilhar contigo uma mensagem baseada nas palavras que encontramos em Gênesis capítulo 3, versículo 10. O homem respondeu: Eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim, e fiquei com medo porque estava nu. Por isso me escondi. Medo e vergonha são sentimentos comuns em nossas vidas. É bem provável que você já tenha sentido medo diversas vezes e quem sabe até em intensidade bastante grande. Você também já deve ter sentido vergonha por alguma atitude. O medo e a vergonha fazem parte da vida do ser humano. Lá no paraíso, Adão e Eva sentiram isso pela primeira vez. Conforme diz o nosso texto de hoje, Gênesis 3, versículo 10, o homem respondeu: Eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. A gente fica envergonhado quando é pego em situação constrangedora. Mas por que sentimos medo? O medo não fazia parte do plano original de Deus. Porém, muita coisa mudou depois que o primeiro casal caiu na conversa da serpente e desobedeceu a Deus. Eles sentiram medo, vergonha e foram se esconder de Deus. Não conseguiam mais encarar o seu Criador. A relação entre a criatura e o Criador mudou. O pecado abriu um abismo entre o ser humano e Deus. Isso persiste e persistirá até o fim dos tempos. Perceba que quando erramos contra alguém, a vergonha e o medo de ser descoberto surgem e, como consequência, geralmente evitamos aquela pessoa. Com Deus não é diferente. Muitas vezes, quando erramos, quando falhamos, nós achamos que ou talvez Deus não tenha visto nosso erro, ou que nós podemos nos esconder dele, e tantas vezes acabamos sem deixando Deus de lado por vergonha ou por medo. Mas, assim como Deus foi atrás de Adão e Eva, Ele também veio até nós. Isso aconteceu lá no Natal, quando Cristo nasceu com uma missão bem definida: ser ponte e superar o abismo causado pelo pecado. E foi uma construção muito difícil. Ele precisou sangrar e morrer na cruz para que este abismo fosse ultrapassado. Por isso, confie em Jesus. Não tenha medo nem vergonha por seus pecados. Abra o seu coração a Deus. Declare-se, confesse todos os teus pecados para Ele. Confie no seu perdão. O amor de Deus é maior que o nosso pecado. Ele nos ama e em Cristo chega até nós com o seu perdão, nos acolhendo, nos purificando, nos levantando quando caímos e também se oferecendo para nos ajudar a seguirmos a caminhada. Ore comigo. Querido bondoso Deus, muito obrigado por mais um dia. Muito obrigado por todas as bênçãos que Tu tens me dado. Muito obrigado, querido Deus, especialmente porque Tu continuas a me amar
mesmo diante dos meus tropeços, das minhas falhas e imperfeições. Reconheço, querido Deus, meus muitos pecados e te peço perdão por cada um deles. Me ajude, querido Deus, a viver a minha vida segundo a tua vontade. E que eu jamais tenha medo de ti. Pelo contrário, que eu possa olhar para ti como um filho amado diante de um querido Pai, para que eu te busque sempre, em gratidão diante das bênçãos e também em confiança diante das minhas necessidades e também dos meus vacilos. Cuida de mim e de todos os meus queridos também nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe teu dia. Um grande abraço da Igreja Evangélica Luterana do Brasil.